Eu eu gostaria de, antes de começar a palavra essa noite, lembrá-los de alguns anúncios. Nessa terça-feira, às 8 horas, temos a nossa reunião de oração online. E na quinta-feira, às 8 horas, temos a comunhão também online. Eu digo 8 horas, 20 horas, tá? 20 horas da noite. E se você ainda não participou de uma dessas reuniões, você vai amar, porque é maravilhoso. É um tempo muito especial que Deus preparou para nós, tá bom? Então, existe isso à disposição de todos. Se você me perguntar se eu gosto, né, que essas reuniões sejam online, eu digo que não. Mas é o que nós temos para o momento. E nós temos que ser gratos a Deus por isso. E é maravilhoso e encorajador, abençoador, quando a gente olha o rosto do nosso irmão do outro lado e a gente pode orar junto e a gente pode ser encorajado pelo que Deus está fazendo na vida deles, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade. Quero lembrá-los que as inscrições para os cultos presenciais são começa toda sexta-feira. E você pode fazer pelo grupo Membros do Facebook ou pela fanpage, e vai até domingo ao meio-dia, tá bom? Então, você pode se inscrever para a gente ter um melhor controle do número de pessoas. As contribuições são feitas pelo Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120, 124-7, e as cestas básicas são muito importantes para nós, continuarmos a ajudar essas famílias da igreja e da igrejinha lá no México 70. Os alimentos não perecíveis ou produtos de higiene pessoal podem ser trazidos para cá no domingo, ou você entra em contato com o Walter, tá bom? Agora vamos lá, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Pela graça de Deus, creio que terminaremos o capítulo 21 essa noite. O Evangelho de Lucas que nós estamos estudando, demos o tema, o título de Jesus, o homem perfeito, e o versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E no nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós vimos a segunda parte do sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, não é? Na semana da crucificação. E é o mais longo sermão profético de Jesus. E nessa segunda parte nós aprendemos com ele sobre as características ou os sinais, né, iminentes para a sua volta. Então nós aprendemos isso no nosso último estudo do Evangelho de Lucas. Quais serão os sinais para que Jesus venha, né, a sua segunda vinda realmente aconteça, os sinais que serão iminentes, né, que a sua volta será imediata. E essa noite nós vamos ver o final do capítulo 21, aprender com Jesus sobre o que o seu povo deve estar fazendo enquanto espera a sua volta. Então, essa é uma palavra para todos nós. Devemos abrir os ouvidos e o coração para a ministração que o Senhor quer nos dar. Eu quero só lembrá-los do esboço do capítulo 21 de Lucas. Dos versículos de 8 a 19, vimos as características da era, né, do tempo antes do fim. Do versículo de 20 a 24, a destruição do templo. De 25 a 28, a volta de Cristo. De 29 a 38, as responsabilidades dos cristãos. É o que nós veremos agora. Lucas 21, de 29 a 38. Lucas 21, a partir do versículo 29. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte, chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir no Teu nome, para estudar a Tua palavra, para adorar o Teu nome, Senhor, para ser edificado mutuamente uns pelos outros. Obrigado, Deus, desperta os dons do Teu corpo na Tua igreja e continua usando o Teu povo com poder, Senhor. Senhor, eu peço de forma especial para esse momento que nós vamos, ó Deus, estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos capacite, nos guie, Senhor, nos ensine. Eu oro, Deus, por corações abertos, por ouvidos abertos, Senhor. Eu oro por vidas transformadas, Deus. Nós precisamos de Ti, que a Tua palavra, Deus, que tem todo o poder para nos purificar, transformar, Senhor, corrigir, ensinar, opere, Deus, com todo o poder sobre as nossas vidas nessa hora. E nós já Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A mensagem dessa noite, irmãos, é: estejam atentos. Estejam atentos. Só relembrando, Jesus ele está respondendo 3 perguntas, tá? Quando o templo seria destruído, quais seriam os sinais da vinda de Cristo e quais seriam os sinais do fim dos tempos? Jesus está respondendo aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. E agora, nessa parte final do capítulo, ele nos deixa uma exortação final. Versículo 29. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando Jesus ele usa a ilustração da figueira, ele não está querendo se referir à nação de Israel, como algumas outras passagens, tá? Ele fala: observem a figueira e todas as árvores, tá bom? Então, a ilustração, o exemplo que Jesus vai dar agora para a gente, para poder ilustrar, para facilitar a fixação do ensino que ele nos deu. Ele quer simplesmente que a gente entenda que, quando a gente olha para uma árvore e vê ela ficando verde, a gente sabe que o verão está próximo. Ou seja, Jesus está querendo que a gente entenda que, assim como uma árvore, né, tem o tempo certo para florescer, para frutificar, para que as coisas aconteçam, todas essas coisas que Jesus nos ensinou, né, nós também podemos identificar pelos sinais que Ele nos apresentou, que o tempo da vinda de Jesus está próximo. Assim como o verão está próximo, quando a árvore fica verde, a volta de Jesus será iminente, está muito próxima pelos sinais que Ele nos apresentou. Então, simplesmente isso. Primeiro, Ele deu alguns versículos bem informativos para nós, né? Ele falou: saibam que o fim está próximo, versículos de 25 a 26, do capítulo 21. E agora, ele fala de forma bem exortativa, tá? Ele vai falar: observem, e depois ele vai falar para a gente: vigiem, tomem cuidado, prestem atenção, cuidem. Versículo 30. Ele diz aqui: quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Então, como eu falei, né, quando a árvore fica verde, florida, o verão está chegando. A gente sabe, né, as árvores, quando podavam as árvores lá perto de casa, a gente sabia que o outono estava próximo, né, porque eles podam as árvores para que as árvores não caiam e façam aquela sujeira nos quintais, nas ruas, né? Então, toda vez que havia poda de árvore, o outono está chegando, né? Aquele sinal, né? Aquela lembrança, né? Poxa vida, já! Então, da mesma forma, né? Quando vocês verem esses sinais acontecendo, vocês devem estar atentos. Jesus está voltando. O mais importante para nós, irmãos, é saber o seguinte: que a palavra de Deus ela é verdadeira e sempre se cumpre, não é? A palavra de Deus ela sempre se cumpre. Não haverá um J, uma vírgula, uma letra
da palavra de Deus que vai ficar sem ser cumprida. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção. A palavra de Deus vai se cumprir. O que está escrito, está profetizado, vai acontecer. De certo vai acontecer. E nós somos aqueles abençoados que são avisados previamente, né? Que bênção, né? Como nós somos felizes de poder conhecer Jesus. Antes eu digo, né, de sermos conhecidos por Ele e sermos alertados com tanto amor através da sua palavra. Então, quando nós vimos esses sinais, a gente deve estar preparado. A gente sabe que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, a igreja virá com Ele. E para a igreja voltar, ela precisa subir antes, né? E é por isso que esses sinais tornam a nossa expectativa ainda mais prazerosa, né? Porque vocês estão vendo o que está acontecendo agora, por exemplo, em Israel, né? Vocês estão vendo os bombardeios. Então, todo esse caos, né? Precisa ser apaziguado, né? Haverá um pacificador. E é interessante o quanto os judeus eles esperam, né? Pouco tempo antes de tudo isso começar, existe, né, uma corrente muito forte, né, judia, né, judaica, crescendo, falando da vinda do Messias, né, que o Messias está entre nós e que vai... E a gente fica pensando, meu Deus, eles rejeitaram o verdadeiro e estão prontos para o falso. Então o cenário está montado, né? Então essas coisas são essas coisas que a palavra de Deus fala, presta atenção, como as coisas estão acontecendo, como as peças estão se encaixando, como um grande quebra-cabeça. Irmãos, eu digo para vocês com toda convicção, quando o falso Cristo, que é o anticristo, assinar um tratado de paz para Israel construir esse templo, eu quero estar longe daqui, eu quero estar na glória. E a gente vai entender um pouquinho melhor, eu espero, essa noite, por quê, tá bom? Versículo 32. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Muitas pessoas têm problema com esse versículo, mas quando Jesus fala esta geração, ele usa uma palavra que, primeiro, Jesus está significando a geração de quando esses sinais acontecerem, os sinais imediatos para a sua volta, quando a terra entrar em total caos, né? Quando esses corpos celestes caírem e haverá destruição na terra, no mar, nas fontes das águas, quando esses sinais acontecerem, Jesus está falando, vai ser um efeito dominó, vai ser rápido, vai ser muito rápido, vai ser um evento atrás do outro e pum, Jesus volta. Tá? Então ele está falando, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Jesus está falando da rapidez com que esses eventos descritos anteriormente vão acontecer. Então não vai chegar a passar uma geração, eles vão acontecer muito rápido. Tá? E é isso que Jesus está falando. Em outras, essa mesma palavra que Jesus usa para geração, também pode descrever a nação de Israel. E isso é interessante, há outras passagens que dão suporte para isso. Então pode ser também que Jesus esteja falando, Israel não vai ser totalmente destruído, porque Israel vai ver todas essas coisas acontecerem. E a gente sabe que no final de todas essas coisas, Jesus volta e Israel olhará para Jesus e se arrependerá de ter rejeitado o verdadeiro Messias. Se arrependerá e será salvo. Então Jesus pode estar tanto se referindo à geração presente, como à nação de Israel. Israel verá todas essas coisas acontecerem. Quando nós oramos pela paz de Jerusalém, né, nós lemos esse salmo no início do culto e realmente é emocionante. Fiquei bem emocionado porque Jerusalém é a cidade do nosso Deus, é a cidade do grande rei, né? E ele escolheu essa cidade, e é impressionante como o mundo todo gira ao redor dessa cidade, né? E aparentemente não tem nada demais, né? Mas é a cidade de Deus, é a cidade que ele escolheu. E as coisas estão acontecendo, e ele vai voltar os seus olhos para Israel quando o tempo da igreja, né, terminar, quando a igreja for arrebatada, ele vai voltar seus olhos de novo para Israel. Então, com certeza, Jesus está segurando Israel, né? Vocês
verão todas essas coisas acontecerem, mas não se abalem, né? Jerusalém não será destruída totalmente. Então, é impressionante olhar para a história da humanidade, ver quantas vezes Satanás tentou destruir Israel, não é? Você pensa no Holocausto, você pensa nos exílios, você pensa nessa guerra judaico-romana, né, que Jerusalém foi destruída, não sobrou pedra sobre pedra. E tudo que eles têm passado por ter rejeitado o Messias. E como Deus é fiel, né, de preservar esse povo. Nenhum lugar e nenhum outro povo foi reunido depois de tantos anos, né, como um Estado novamente, como aconteceu com Israel em 1948, se tornando uma nação novamente. Então Deus ele tem um plano, né, e Ele vai concluir o seu plano e nada, nem bombardeios, nem Satanás e nem nada vai impedir o plano de Deus de ser cumprido. Então, quando eu oro pela paz de Jerusalém, eu olho para essa situação, eu lembro, Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir, não é? Somos encorajados a confiar nas promessas de Deus, porque se Deus fala, Ele cumpre. Versículo 33, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, novamente, a certeza de que, ainda que tudo isso passe, as palavras de Deus, elas jamais vão passar, elas todas vão se cumprir. E algo poderoso, quando Jesus fala isso, ou Ele é louco ou Ele é Deus, né? Os céus e a terra vão passar. Imagina Jesus falando isso para os seus discípulos, né? Mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Ele é Deus, Jesus é Deus, é mais seguro e se firmar nas palavras de Jesus do que na existência do mundo e de todo o universo. É mais seguro, né, se agarrar, confiar nas palavras de Jesus do que qualquer outra coisa, porque tudo vai passar. As palavras de Jesus não. Amém? Glória a Deus, né? Versículo 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha só, tenham cuidado, né? Cuidado, vigiem, né? Prestem atenção, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Então, Jesus ele mostra o cuidado e o zelo dele para conosco, né? Quando ele dá essa palavra, olha, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. E ele diz com que libertinagem, os prazeres da carne, bebedeira, né? Ou qualquer fuga da realidade e ansiedades da vida, né? As ansiedades, as preocupações, todas essas coisas, elas tendem a dominar nosso coração, não é? Os prazeres da carne, as bebedeiras, ou a fuga da realidade, seja por qual for a droga, e as ansiedades da vida, as preocupações, todas essas coisas, elas tendem a dominar nosso coração, elas tendem a nos afastar de Deus, elas tendem a nos aprisionar, a nos cegar, e Jesus está falando, olha, tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com essas coisas, né? Porque essas coisas, elas não são boas, essas coisas, elas vêm para destruir as nossas vidas. E ele fala, não deixa essas coisas sobrecarregar o coração de vocês, para que aquele dia venha sobre vocês de forma inesperada, né? Peguem vocês desprevenidos, né? Vocês estejam distraídos para esse dia. Aí vocês falam, poxa vida, mas a igreja não vai ter sido arrebatado? Jesus ele vai falar nessa parte final do capítulo 21 dos dois aspectos da sua vinda, né? Da sua segunda vinda. A sua vinda física, ela vai acontecer no final da grande tribulação, quando Israel será salvo, não tem dúvida, né? Isso vai acontecer. Essa é a sua segunda vinda, fisicamente a essa terra. Mas para que ele venha, na sua segunda vinda fisicamente, ele vem, a Bíblia fala, com os seus santos, com a sua igreja.
Então quer dizer que nós vamos ser tomados ou arrebatados antes dessa segunda vinda física. Então, quando Jesus fala da sua segunda vinda, da sua volta, e ele se refere a esses dois momentos. Ele se refere ao momento de cataclisma, de caos que vai acontecer no mundo. Ele fala desse período que nós estudamos a semana do nosso último estudo, que o coração do homem vai estar aterrorizado pelos eventos. Você imagina, né, como um gigante andando que faz um barulho, um terremoto enorme, que todo mundo vai perceber, que todo mundo vai saber. E ele fala dessa vinda inesperada, como um ladrão à noite. O que Jesus quer dizer? Estou confuso, me explica, como é isso? Né? Vai estar um caos e vai ser de repente, quando disserem paz e segurança? Como que se explica isso? Porque Jesus ele se refere a esses dois momentos. Ele se refere à sua vinda física, que o mundo vai saber que o julgamento de Deus está caindo a todos que rejeitaram o perdão e o amor de Deus. Todo mundo vai saber, e Jesus quer que o mundo inteiro saiba disso, para que não seja pego inesperado, desprevenidos, quando isso acontecer. Para isso nós estamos aqui, igreja. O nosso papel é avisar o mundo. O nosso papel é avisar o máximo de pessoas possível de que isso vai acontecer, está determinado. O julgamento de Deus vai cair sobre esse mundo ímpio, doente, mau, perverso. Mas existe um escape. O perdão de Deus, através do seu Filho amado, que veio morrer numa cruz para nos perdoar dos nossos pecados. E nós precisamos falar para as pessoas dessa verdade. Então existe esse momento de caos, que Jesus virá fisicamente, mas ele alerta a sua igreja, aos que creem no seu nome, para não serem pegos desprevenidos, não quando todo mundo já está alertado do que está acontecendo, mas ele se refere ao arrebatamento, que será repentinamente, que pode ser a qualquer momento, que pode ser agora, pode ser antes desse culto acabar. Não existe mais nada que precise acontecer para que o arrebatamento aconteça. E o desejo de Jesus é muito claro. Ele quer que nós sejamos prontos, preparados. Sabe como uma noiva, quando a noiva ela tem o casamento dela, né, marcado, ela não fica, né, horas antes da festa, eu vou tomar um banho de lama hoje no chiqueiro. Eu vou tomar um banho de lama. Hoje eu acordei com vontade de me lambuzar na lama. Ela não faz isso, né? Ela estaria louca, ela estaria insana, ela perdeu o juízo, né? A noiva fazer isso no dia do casamento, horas antes de casar. Não, ela acorda cedo, né? Ela fica o dia inteiro se maquiando, o dia inteiro fazendo cabelo, o dia inteiro pondo roupa. Nunca vi demorar tanto, né, para se arrumar que nem noiva. Por quê? Porque ela quer estar linda. Ela quer estar maravilhosa, ela quer, é o dia mais importante da vida dela. Então é isso que Jesus está falando. Esse dia não pode nos pegar a nós, a noiva de Cristo, nós que aguardamos esse momento maravilhoso de surpresa. Esse momento não pode nos pegar de surpresa. Esse é o coração de Jesus para a igreja. Que nós sejamos atentos, alertas, com as nossas candeias acesas, aguardando a bendita, né, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está falando, olha, cuidado, não se distraia, né? Vamos traduzir o versículo 34, Jesus está falando, não se distraia. Nos momentos que nós estamos vivendo, é muito fácil se distrair, né? Muita informação sem conteúdo, muita coisa tentando roubar teu tempo, muita coisa tentando roubar a tua mente, teu coração. Então ele fala, tomem cuidado, vigiem, tomem cuidado, cuidem, para que isso não aconteça. Irmãos, em tempo de provação, é muito fácil a gente ceder,
às tentações, não é? Em tempos de provação, é muito fácil ceder às tentações. E é por isso que Jesus se preocupa e fala, não vai valer a pena, não faz isso, continua firme. Falta pouco. Se aguenta firme, não desista. E tem uma tentação, irmãos, que é pior do que todas essas. É a tentação da apostasia da igreja no final dos tempos. Quando o cristão, ele dá as costas para Jesus. Ele, cansei de esperar, cansei de seguir, cansei de ser cristão. E ele dá as costas. E isso é um sinal do final dos tempos também. Versículo 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ele virá, esse dia virá para todos os que vivem na face da terra. Isso quer dizer que não adianta a gente ignorar esse dia, que não adianta a gente se fazer de louco, de que não está falando comigo, né? Não estou aqui, lá. Não adianta a gente ir para Marte, vou fugir para Marte. Esse dia vai alcançar todo mundo, toda a humanidade, não importa onde você esteja, esse dia vai alcançar você. Não dá para fugir desse dia, não dá para fugir do que está para acontecer. A melhor coisa que o ser humano pode fazer é se render a Jesus, é se render. Lembra que Jesus falou, olha, é melhor cair sobre essa rocha e ser despedaçado do que ter ela caindo sobre nós e não sobrar nada. Então é melhor se render a Jesus. Esse é o apelo da mensagem do Senhor para nós essa noite. Renda-se a mim, porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Eu quero mostrar 2 slides para vocês, espero que hoje a gente consiga ver, porque eu acho que durante toda esse estudo do capítulo 21, vocês nunca conseguiram ver com calma esses slides dos eventos proféticos. Tomara que hoje dê. Bom, está aí. Irmãos, olha, se você repara, pode até apagar a luz, por favor. Antes da segunda vinda de Cristo, no final dos 7 anos da grande tribulação, a igreja deve ser arrebatada. E esses 2 aspectos, eles se referem à volta de Cristo nas Escrituras, tá bom? Então, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, e a partir daí, os 7 anos de grande tribulação começam sobre a terra. Quer dizer o quê? Que os julgamentos de Deus caem sobre a terra. Todos esses sinais que nós vimos na semana passada. E então, no final desse período de 7 anos, Jesus ele vem à terra com a sua igreja. E ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra, e nós vamos reinar com ele. E no final disso, Satanás será solto, porque ele vai ficar preso e acorrentado durante esses 1000 anos. E no final dos 1000 anos ele será solto, e ele vai seduzir muitos contra Jesus, e aí vai ter então o julgamento final e a Nova Jerusalém. Então esses são os eventos proféticos, é isso que está para acontecer. Mas eu quero mostrar o próximo slide, que dá um zoom in, né, para vocês verem de mais perto. Aí está o arrebatamento. Alguns cristãos acreditam que esse arrebatamento, ali o verde, ele vai acontecer no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Eu acredito e eu creio que a Bíblia dá suporte, e essas palavras de Jesus que nós estamos lendo hoje, estudando hoje, nos dão suporte para acreditarmos que o arrebatamento vai acontecer antes do período da grande tribulação. O livro de Romanos fala que a ira de Deus, a igreja não está sujeita à ira de Deus, mas foi poupada, né, por causa da sua fé em Cristo. Então, só para você lembrar, os 7 anos de grande tribulação começam quando o anticristo e Israel assinam uma aliança. Então,
quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, e a gente sabe que isso está tão perto de acontecer, a gente sabe que mais perto ainda está o arrebatamento da igreja. E era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Antes de sair, olha, repara e observa, porque isso vai ser importante no final da mensagem de hoje, que no meio da grande tribulação, algo acontece que vai mudar todo o que vai mudar tudo que vai acontecer no final da grande tribulação. O anticristo quebra a sua aliança com Israel. Então, ele faz aliança no começo, e durante 3 anos e meio, ele mantém, mas no meio desse período ele quebra a aliança. E é quando o sacrilégio terrível acontece, a abominação da desolação. Quando Israel abre os olhos e percebe que foi enganada por um falso Cristo. E então eles fogem, Jerusalém é destruída e todas essas coisas acontecem. E no final dos próximos 3 anos e meio, a partir desse momento, Jesus ele vem fisicamente à terra. Então, muito bem. Então, lembrem disso. Quando Jesus fala, olha, cuidem para que vocês sejam poupados, que a gente vai ler agora, de tudo que vai acontecer, é porque Jesus quer que todos ouçam e creiam, para que sejam levados antes desses julgamentos começarem a cair. Jesus está avisando, Jesus está alertando, o Espírito Santo está anunciando. Creiam em Jesus, arrependam-se dos seus pecados, aceitem o perdão de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nós lemos que depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, esse arrebatamento, nós ansiamos e aguardamos por esse momento. Então, olha só, ao contrário da destruição de Jerusalém, a volta de Cristo vai atingir todos os habitantes da terra, não só Israel, não só a cidade de Jerusalém, não importa onde as pessoas estejam. E o desejo do Senhor é que os nossos corações não estejam endurecidos, né? Que nós, de forma que a gente não creia. Lembrem disso, quando Jesus alertou seus discípulos e alertou Israel de que a destruição viria, poucos acreditaram e foram os que foram poupados, foram os que fugiram para os montes. Os que não ouviram a palavra de Jesus foram os que ficaram na cidade, e a cidade foi destruída, não sobrou ninguém. Da mesma forma, hoje, Jesus nos alerta, olha, arrependam-se, estejam preparados, eu quero trazer vocês, eu fui preparar lugar, para que aonde eu esteja, vocês também estejam. Arrependam-se, creiam em mim, estejam preparados, eu vou voltar. Todos os que creem serão tomados, os que não creem ficarão e sofrerão as consequências do juízo de Deus. Por isso eu digo, não endureça seu coração, se renda a Jesus, Ele é misericordioso. Versículo 36, estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, era esse versículo que eu estava me referindo, e estar em pé diante do Filho do Homem, quando nos encontrarmos com Ele nos ares, nas nuvens. Então, orem. Então, se Jesus fala, orem e sejam atentos, para escapar de tudo que está para acontecer, é porque Ele quer que a gente leve isso a sério, não é? Eu creio que Jesus quer que a gente leve isso a sério, né? Então a gente leva isso a sério. A boa notícia, irmãos, é que todos os que creem não vão ficar aqui para ver esse período de calamidade, de caos que nós temos ouvido, estudado, que a palavra de Deus nos alerta. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ele vai nos levar antes que esse caos e calamidade sem precedentes aconteça. Então, irmãos, olha, eu vou resumir aqui no sentido menor, né, e mais imediato em relação à destruição de Jerusalém. Eu vou repetir, todos os que ouviram foram poupados e salvos.
Quando Jesus está falando sobre o que vai acontecer com a terra toda, da mesma forma, todos os que creem e confiarem serão poupados. E nós temos que estar preparados, porque queremos nos encontrar com o nosso Senhor. E queremos estar como os que estão preparados, e não como as virgens loucas, né? Que não tinham as candeias acesas, ou como aquela noiva que antes do casamento vai se lambuzar na lama. Nós não queremos ser insano, né? Ou louco dessa forma. Então queremos alinhar nosso coração com o de Jesus, amém? Nós queremos estar conectados, queremos estar mais próximos, queremos estar atentos. Um estudioso já falecido, Vance Havner, ele falou o seguinte: eu não estou à procura de sinais, estou tentando ouvir um som, o som da trombeta, a voz do arcanjo. E é o que eu digo para nós, irmãos, nós não estamos procurando sinais. Os sinais, se você observar, são para os que ficarão. Quando essas coisas acontecerem, eu vou voltar. Os sinais é para os que ficaram. Nós, que aguardamos o arrebatamento, nós não temos sinais. Nós não olhamos para sinais, nós olhamos para Jesus. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Não nos interessa o que mais vai acontecer. Nos interessa que nós queremos o nosso Senhor e Ele nos quer. E nós estaremos com Ele para sempre. E nós mal aguardamos esse momento de vê-lo face a face. Amém, queridos? Apocalipse 22:20 diz que aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20, Jesus diz: sim, venho em breve. Versículo 37. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Então olha só, essa era a rotina de Jesus nessa última semana, né, dele em Jerusalém, desde o momento da sua entrada triunfal no domingo até a quinta-feira, antes da sexta, né? A rotina dele foi essa: ele ensinava no templo durante o dia, ao entardecer ele ia passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Possivelmente ele dormiu algumas noites na casa do seu amigo Lázaro, que ficava em Betânia, né, bem próximo de Jerusalém, mas essa foi a rotina de Jesus de domingo a quinta, antes da crucificação. Ensinava no templo e depois subia para o monte. E versículo 38, todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então agora Lucas ele enfatiza para nós, né, o amor, o zelo e o destemor do nosso Senhor Jesus, que sabendo que ele estava sendo procurado, né, sabendo que sua cabeça estava a prêmio, né, pelos líderes religiosos que queriam matá-lo, ele destemidamente ele ia cedo todos os dias ensinar no templo, o lugar mais público de Jerusalém, sem medo do que iria acontecer. Ele não se escondeu nesses dias. Louvado seja o nosso Senhor. Agora, irmãos, para a gente concluir, eu queria falar sobre essas 70 semanas de Daniel, que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo de 24 a 27. Alguns de vocês amam estudar a Bíblia, já ouviram falar nessas 70 semanas. Alguns de vocês ainda não. Mas no tempo do exílio babilônico, Deus ele ele enviou o anjo Gabriel para dar essa profecia a Daniel. E essa profecia falava sobre o final dos tempos. E eu quero falar isso porque tem tudo a ver, porque é o final do capítulo 21, a gente não vai falar sobre essas profecias por um tempo. Então eu acho importante falar dessa profecia. E essa profecia sobre o final dos tempos fala sobre a restauração completa de Israel. Olha só. Então eu vou ler para você e vou explicar, é bem simples e rapidinho. Daniel capítulo 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade é Jerusalém, e o seu povo é Israel, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, todas essas coisas aqui, tá bom? Se referindo
ao fim e a restauração completa de Israel. Só que quando a gente lê semana, no versículo 24, você tem que entender um conjunto de 7. Por isso que eu coloquei no próximo slide. Uma semana é igual a um conjunto de 7. Pode ser 7 dias, pode ser 7 anos. E mais frequentemente usado como 7 anos, essa palavra. Então, se são 70 semanas, a gente está falando de 70 vezes 7, certo? Em anos. A gente está falando de 490 anos. Então, essa profecia, ela se refere a 490 anos para que tudo isso aconteça. Só que o tempo, a cronologia dessa profecia para se realizar, ela não é linear. Ela tem uma pausa. E é isso que eu quero que você preste atenção. Então, só revendo aqui, uma semana, 7 anos, né? É a forma que o anjo fala é um período de 7 semanas, mais 62 semanas, mais 7 semanas, totalizando 70, tá? No versículo 25 nós lemos assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 mais 62 dá 69 semanas, certo? Então, 69 semanas será o total a partir da promulgação do decreto que manda restaurar a reconstrução de Jerusalém. Então, quando o rei Artaxerxes mandou, ele fez o decreto para reconstruir Jerusalém, até, diz aqui, a vinda, até que o ungido venha, até a vinda de Jesus, sua primeira vinda. 69 semanas. Então, está aqui, a começar pelo decreto para a reconstrução de Jerusalém, isso aconteceu no ano 458 a.C., tá bom? E Jesus ele é batizado e começa seu ministério público como Messias no ano 26 depois de Cristo. Então, de 458 a.C. a 26 depois de Cristo, nós temos as 69 semanas, né, que vezes 7 dá 483 anos. Isso foi exato, tá? Da promulgação do decreto até Jesus se batizar e começar o ministério público. 69 semanas já se passaram. A partir desse momento, irmãos, é o que é incrível. O relógio dessa cronologia, dessa profecia, ele para. Faltando apenas essa última semana para completar 70. Ou esse último conjunto de 7 anos. E você já sabe do que isso se refere, não é? A grande tribulação. No momento que o anticristo assinar um tratado de paz com Israel e os árabes para a reconstrução do templo, esse relógio vai voltar a funcionar. E essa última semana das 70 semanas de Daniel vai começar a acontecer. E é onde tudo isso que a gente estudou até aqui vai acontecer, para que o fim aconteça. E então as profecias de Deus todas em relação a Israel sejam cumpridas. Então eu vou ler o versículo 26 para você. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Está falando a cidade e o lugar santo é Jerusalém. Serão destruídos pelo povo do governante que virá, que é o falso Cristo. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então, o relógio para o fim das 70 semanas para depois das 62 semanas e recomeça no versículo seguinte, versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele e o fim que lhe está decretado. Então, nessa última semana, no meio da semana, acontece o sacrilégio terrível, a abominação da desolação, quando o anticristo quer ser adorado como Deus. Essa sempre foi o desejo de Satanás, né? Ser como Deus. E quando isso acontecer,
Aí então os judeus vão acordar e abrir os olhos, e entender que eles foram enganados. E aí virá os 3 anos e meio finais da semana, da última semana para o fim. E então Jesus virá, destruirá completamente o anticristo, besta, todos os seus seguidores, e vai salvar o Israel. E nós vamos estar com ele. Então, olha só. Então, essa contagem, ela está parada nesse momento, mas ela está bem perto de recomeçar. E nós somos aqueles que estão olhando todas essas coisas acontecendo de tão perto, né? Tão incrível isso. Então, irmão, se está perto dessa última semana começar, está mais perto da gente ver o nosso Senhor face a face ainda. Amém? Então, eu vou deixar vocês com 3 versículos finais para vocês serem encorajados. Apocalipse 22:11, que fala: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Apocalipse 22:12, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Vamos ficar em pé e louvar a Deus. Vamos orar e louvar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, porque ficamos maravilhados, Senhor, com a Tua palavra, ficamos maravilhados, Senhor, com a Tua graça, o Teu poder. Senhor, nós sabemos que muitos vão abrir os olhos somente durante os anos terríveis da grande tribulação. Mas Deus, como somos gratos, ó Deus, por poder crer no Senhor hoje, por poder, ó Deus, receber do Senhor hoje, por poder confiar no Teu amor, receber o Teu perdão, a Tua graça, hoje a comunhão, ó Deus, do Senhor nas nossas vidas, hoje, Senhor, ser parte do Teu corpo hoje, Senhor. Deus, obrigado, Deus, nós te louvamos, Senhor, como somos agradecidos, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, existe uma expectativa incrível no nosso coração de ver a face do nosso Senhor. E Deus, sabemos que quando ouvir Tua voz, ó Deus, nós não sabemos o que vamos fazer, Senhor, porque nós ouvimos, Senhor, hoje no nosso coração, Senhor, mas naquele dia será audível aos nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, é maravilhoso, ó Deus, é maravilhoso, porque por causa da Tua justiça e da Tua obra na cruz, ser contado digno, Senhor, de escapar das calamidades que estão para vir a esse mundo, Senhor. Não é por nossa causa, Senhor, não é por quão bons nós somos, ó Deus, tão quão santos e espirituais, Senhor, mas por causa do Teu amor, Senhor, por causa do Teu perdão, por causa da Tua morte naquela cruz, e a Tua ressurreição dentre os mortos, é tudo sobre o Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Eu oro, se existe alguém em dúvida de que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que creia hoje, Senhor, que abra seu coração, que toda a incredulidade caia por terra, Senhor. Se existe alguém incrédulo aqui, ou incrédulo ouvindo, Senhor, essa mensagem, opera um milagre, Espírito Santo de Deus, e revela o Cristo ressurreto a essa pessoa, Senhor. Eu oro, Deus, que as cadeias caiam por terra, que as escamas caiam dos olhos, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro por vida, Senhor. Ressuscita os mortos hoje, Senhor. Que a vida abundante do Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, Senhor, seja abundante entre nós, ó Deus. Batiza-nos com o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos o poder do alto para vivermos a Tua vontade, Senhor. Alinha o nosso coração com o Teu, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te bendizemos. Tu és o Senhor das nossas vidas. Não há outro igual a Ti, Senhor. Completa a Tua boa obra, Deus, em nossas vidas, Senhor, nesse mundo, Senhor.
Nós dizemos, Senhor, a tua noiva diz, vem. Assim como o Espírito diz, vem, a tua igreja diz, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Maranata, Senhor. Nós estamos prontos, nós desejamos, nós queremos. Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Nós clamamos, Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? E sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu sei que nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Sei que nada, eu sei que nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver,
escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, para nós, Senhor. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, cante, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, oh Senhor. Oh, tu és digno, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar essa última canção com muita alegria. Ele nos tem feito muito bem, amém?
honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer oh, 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 te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Uma semana de paz, bênçãos e vitória em nome de Jesus.